Muito boa noite, irmãos queridos aqui do templo, nesta noite fria de São Paulo. Estamos agora com 13 graus, olha só, todo mundo com frio. E boa noite a você de casa que preferiu ficar aí quentinho. E talvez você esteja até debaixo do edredom, né? Nos vendo, cultuando conosco, orando conosco. E seria muito bom se você estivesse aqui, mas eu tenho certeza que o Deus onipresente está aí na sua casa também, te abençoando, eu não tenho dúvida disso, certo? Muito bem, nas quartas-feiras nós estamos capacitando a igreja para a evangelização, para o discipulado. Nós entendemos que a ordem suprema de Jesus Cristo para a sua igreja está em Mateus 28, 19 e 20, que é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja pode fazer muitas coisas, mas se a igreja não atender à ordem suprema de Jesus, a igreja fracassa. A igreja pode ter eventos numerosos, pode ter uma arrecadação financeira absurda, pode ter templos lotados, pode ter propriedades, pode ter uma música de qualidade, pode ter tudo isso, mas se a igreja não obedecer à ordem suprema do Senhor Jesus, ela está fracassando. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nada supera em grau de importância a obediência a essa ordem de Jesus. Portanto, nesses dias estamos nos capacitando para obedecer à ordem de Jesus Cristo. A igreja do Senhor precisa levar a redenção às pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Muitas vezes nós damos conselhos bons, nós damos uma cesta básica, nós oferecemos um livro, uma literatura, convidamos as pessoas para alguns eventos. Tudo isso é muito bom, mas tudo isso, sem Jesus no coração, as pessoas ficarão na miséria espiritual, porque elas precisam, acima de tudo, conhecer a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Devemos continuar fazendo todas essas coisas. Devemos oferecer uma cesta básica para quem precisa, uma orientação para quem precisa, um aconselhamento para quem precisa, convidar para os nossos eventos que devemos evidenciar a cruz de Cristo, a redenção de Cristo, mas a nossa preocupação maior, acima de todas essas coisas, deve ser, como igreja, apresentar a redenção em Jesus Cristo, apresentar Jesus Cristo como solução. Por quê? Sabemos que aquela pessoa que tem Jesus, ela tem tudo, como dizia a música que cantávamos na infância. Quem tem Jesus tem tudo. Quando Jesus está no centro da nossa vida, no nosso coração, quando Jesus está no controle, no governo da nossa vida, as coisas mudam. E nós devemos ter como igreja essa preocupação. Semana passada falamos a respeito de como abordar alguém para falarmos de Jesus. E como podemos falar de maneira detalhada, ou seja, expor de maneira detalhada o projeto de Deus, o plano de Deus, né? O projeto de salvação da humanidade. Todos pecaram, separados estão da glória de Deus, o salário do pecado é a morte. Quem peca tem um salário pelo seu pecado, que é a morte eterna, a eternidade separada de Deus. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos nós estamos condenados pelos nossos pecados, estamos separados da glória da presença de Deus, estamos condenados à perdição eterna, ao inferno, mas não precisamos ficar assim. Temos o dom gratuito de Deus, que é a salvação através de Cristo Jesus. Então, tudo isso está no vídeo da semana passada, no culto da semana passada, você pode revisar. E hoje eu quero falar com você que pretende ser usado pelo Senhor para discipular, para ganhar vidas para Jesus. Qual é o primeiro passo que nós devemos dar com a pessoa que está conhecendo a Jesus, depois que ela compreende o plano? Depois que ela compreende o projeto de Deus, depois que ela diz sim para Jesus: sim, eu compreendi que eu sou pecador, que eu preciso de Jesus, eu quero ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus para abandonar essa vida velha e colocar Jesus no centro da minha vida, declarar que Ele é o meu Senhor, o governante supremo da minha vida, eu coloco a minha fé em Jesus, eu quero receber dele a salvação. Depois disso, o que vem?
depois disso que vem. Por quê? Entregar a vida para Jesus é apenas o começo. É apenas o primeiro passo. O cristão que entrega a sua vida para Jesus, ele precisa crescer. A ordem bíblica é crescer. O imperativo bíblico é crescer. Desde Gênesis está: crescei e multiplicai. Jesus cresceu em sabedoria e em graça e em estatura, né? A Bíblia diz. Então o crescimento é o imperativo de Deus para o cristão. O cristão que a pessoa que toma a decisão para Jesus, ela recebe o milagre do novo nascimento. Nós dizemos que essas pessoas são bebês espirituais, né? Estão dando os primeiros passos na vida espiritual, mas o bebê, ele precisa ser alimentado e através do alimento ele precisa crescer. Ninguém encontra por aí alguém de 20 anos medindo o tamanho de um bebê recém-nascido. Em 20 anos a pessoa cresceu, a pessoa se desenvolveu. Aquele bebê que não tinha capacidade de raciocínio, de decidir, discernir o que era certo e errado, não tinha força física, não tinha nenhuma autonomia, estava completamente dependente do outro. Com o passar dos anos, esse bebê vai se fortalecendo, vai adquirindo habilidades, vai adquirindo graus de autonomia, não é? E é o imperativo bíblico, o crescimento. É natural que um bebê recém-nascido ou de meses use fraldas, mas não é natural que alguém de 20 anos use fraldas, a não ser que tenha um problema ou esteja depois de uma cirurgia de intestino, sei lá, coisa semelhante. Não é natural que uma pessoa, alguém de 12 anos, de 15 anos, de 20 anos use fraldas. Então, precisamos crescer. Você que entregou a sua vida a Jesus no culto da semana passada, na quarta da semana passada, você está convidado a crescer. Você está convidado a crescer. Jesus deseja que você cresça. Ele não quer que você continue um bebê espiritual. Ele quer que você experimente o melhor que Ele tem para você. Olha o que Ele diz em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele quer que você experimente esta abundância. Ele deseja isso. E olha o que diz João 10:19. Se você me ama, guardará os meus mandamentos. Para crescer na vida espiritual, precisamos obedecer ao que Jesus nos ensina. Não há nenhuma possibilidade de crescer sem obediência. Não há nenhuma possibilidade de crescer se nós não observarmos, não praticarmos o que Jesus nos ensina. E eu repito, João 10:19, se você me ama, guardará os meus mandamentos. Se você entregou o seu coração para Jesus, se você declarou que ama Jesus, você certamente no seu coração está disposto a obedecer o que o Senhor Jesus quer te ensinar a partir de agora. Então, a partir desse momento, eu passo a conversar com vocês que se capacitam para evangelizar, para ganhar alguém do seu condomínio, da sua vizinhança, da sua família, para Jesus. Eu coloco para você 7 passos importantes que todo cristão precisa dar para o seu crescimento. 7 coisas que Deus deseja para você. 7 coisas que Jesus deseja que você faça para você crescer, né? Crescer crescer na vida espiritual. A primeira coisa que você precisa fazer, o primeiro passo, é ter certeza, ter convicção da sua salvação em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque a nossa mente é o quartel-general do nosso corpo e da nossa vida. Se eu não tenho aqui a coisa bem resolvida na minha mente, na minha psique, na minha cabeça, tudo
pode estar perdido, a minha caminhada pode estar perdida. Se eu não tenho certeza da minha salvação, alguns dias eu vou viver como salvo e outros dias eu não vou viver como salvo, vou viver como perdido. Então a primeira coisa que você precisa fazer, a primeira coisa que Jesus deseja que você faça, é que você tenha certeza da sua salvação. O primeiro passo que você precisa dar, depois de entregar a sua vida para Jesus, é ter certeza da sua salvação. A Bíblia apresenta alguns motivos para você ter essa certeza. Eu quero que você compreenda isso nesta noite. Algumas razões para você ter essa certeza. Primeira razão, são três. Primeira razão, porque é promessa de Jesus. Olha o que ele diz em João 5:24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus está fazendo essa promessa. E nós precisamos crer na promessa de Jesus. A caminhada espiritual é uma caminhada de fé. Nós precisamos crer nesta palavra de Jesus. Ele diz, olha, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, já passou da morte para a vida. Essa é a promessa de Jesus. Essa é a promessa de Jesus, e a Bíblia confirma essa promessa em Romanos 10, 9 e 10, ela diz assim a palavra, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, essa é a promessa, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, será salvo, diz a palavra, será salvo. Esse é o primeiro motivo que nós temos para termos certeza. A primeira razão que temos para termos a certeza de que somos salvos, porque Jesus, Ele nos promete. Olha o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios 1:20, diz assim, olha, pois, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. De todas as promessas que recebemos de Deus, nós temos dele o sim. Deus não mente, Deus não falha. Deus não é homem para negar, para mentir. O que ele promete, ele cumpre, Ele é Deus, e nós podemos de todo o nosso coração, você que está recebendo a Jesus Cristo, você pode de todo o seu coração crer nas promessas de Deus, Ele não falha. Crer nas promessas de Jesus, Ele não falha. Eu posso falhar, você pode falhar, as pessoas ao seu redor podem falhar, porque são humanos. Deus não falha. De todas as suas promessas, nós temos dele o sim, é o que diz a palavra de Deus. Então essa é a primeira razão, porque Deus promete. Eu preciso ter certeza da minha salvação, porque Deus promete, porque Cristo promete. Esta é o segundo motivo, o primeiro motivo que eu tenho, a primeira razão para ter certeza da salvação. A segunda razão é porque você suplicou a Jesus Cristo por sua salvação. E ele diz assim, olha, todo aquele que invocar, a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar, que pedir pelo socorro de Deus, será salvo. E se você reconhecer o seu pecado, se você se arrependeu e abandonou uma vida velha, se você convidou Jesus para habitar o seu coração, convidou Jesus para ser o governo supremo da sua vida, significa que você está salvo. Significa que você está salvo e precisa ter essa convicção, essa certeza. Essa é a segunda razão para você ter certeza da sua salvação. Você invocou, você implorou, você pediu pela ajuda de Deus. E Deus não desampara a nenhum homem, nenhuma mulher que peça
por sua salvação. Você invocou e recebeu a salvação de Cristo Jesus. Terceira razão que eu apresento para você ter essa certeza, essa convicção, andar nessa segurança de que você é salvo. Você precisa ter essa convicção. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, ele testifica que você é salvo. Olha o que diz Romanos 8,16. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Vou repetir, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Quando nós nos arrependemos, quando você fez aquela oração, se arrependendo do seu pecado, entregando a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que naquele momento o Espírito Santo produziu o milagre do novo nascimento e você nasceu espiritualmente. E o que aconteceu? O Espírito Santo passou a habitar em você. Você recebeu o selo do Espírito Santo, Efésios 1,13. Recebeu o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar em você. Você recebeu o dom do Espírito, ou seja, o próprio Espírito habitando em você. E esse Espírito produz conhecimento espiritual na vida do cristão. Ele produz discernimento. Antes, quando você não tinha o Espírito Santo, antes, quando ele não testificava de que você é filho de Deus, porque você ainda não havia entregado a sua vida a Jesus, antes você errava, você pecava, e você não tinha como discernir o que agradava ou não agradava a Deus, e você pecava e estava tudo bem, e pecava de novo e estava tudo bem. Hoje, quando você peca, depois de conhecer a Cristo, de entregar o seu coração para Jesus, você ouve uma voz dentro de você dizendo, está errado, vai lá e pede perdão para quem você ofendeu. Vai lá e peça perdão para o seu Deus e conserte a sua vida e continue a caminhada. É o Espírito Santo de Deus que dá esse discernimento, e dando esse discernimento a cada dia, a cada amanhecer, a cada entardecer, a cada anoitecer, o Espírito Santo vai cravando no coração do cristão, do novo crente, a seguinte verdade: o governante supremo do universo é o seu Pai. Você é filho do governante supremo do universo. Ele te salvou, Ele te resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Ele é seu Pai, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Olha o que diz o texto: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, filhos do governante supremo do universo. Essa é a terceira razão para nós termos certeza da nossa salvação. Precisamos ter certeza. Mas pastor, como que eu posso ter certeza se eu continuo tendo pensamentos ruins? Como que eu posso ter certeza se eu continuo pecando? No momento, sim, você continua pecando, mas no momento em que você entregou o seu coração para Jesus, no momento em que você reconheceu o seu pecado, você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, atraído para a salvação eterna do Senhor, e você reconheceu que precisava de Jesus, que você tinha sim um problema que ninguém podia resolver, nem todo o dinheiro do mundo, nem toda a influência, nem todo o poder, nada podia resolver, e você entendeu que só Jesus podia resolver o seu problema espiritual, e você recorreu a Jesus, você convidou Jesus para entrar no seu coração, reconhecendo-o como Salvador e Senhor. Naquele momento, soou lá no tribunal de Deus uma sentença sobre você, sobre a sua vida. Essa sentença diz: declarado inocente diante do meu tribunal. Declarado inocente, mesmo sendo culpado, mesmo continuando pecando depois desse ato, nessa sentença que Deus deu para você, colocou sobre a sua vida, você recebeu o perdão dos seus pecados, você recebeu a salvação eterna, mesmo que depois desse ato você continue pecando, você recebeu a sentença de inocente diante do tribunal de Deus, não por suas obras, não pela perfeição sua, não pela sua vida extremamente perfeita, depois que você se entregou a Jesus, você recebeu a sentença de inocente diante do tribunal de Deus, pelas obras de Cristo
feitas na cruz e porque você depositou a sua fé em Jesus Cristo. Então, quer dizer que eu não perco mais a salvação? Eu me entreguei para Jesus, Jesus me recebeu, e aí, pastor, eu briguei com a minha esposa, perdi a salvação? Não, você não perdeu a salvação. O Espírito Santo de Deus vai te incomodar, ele vai te dar discernimento, vai levar você até a consciência de que você pecou. Você vai pedir perdão a Deus, vai pedir perdão para sua esposa, e vai continuar a sua vida. Você não perdeu a salvação, você não perdeu a salvação, você não perdeu a salvação. Olha o que diz, João 10, 28. João 10, 28 diz assim, eu lhes dou a vida eterna, e elas, falando das suas ovelhas, Jesus, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Afirmação do Senhor da igreja, de Jesus Cristo. Você quer mais argumento para você ter segurança de que você é salvo em Cristo Jesus? Você pode ter convicção. Você pode ter convicção de que você é salvo. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você nasceu de novo, se você está produzindo frutos novos, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ah, pastor, eu tomei uma decisão, eu chorei num dia, numa pregação, mas eu continuo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, não mudou nada. Então essa palavra não é para você, você não tem que estar seguro coisa nenhuma, você tem que se entregar a Jesus, você tem que nascer de novo, porque aí você pode ter a segurança de Cristo. Ah, pastor, eu frequento a igreja há anos, mas olha, a minha vida nunca mudou nada, eu continuo fazendo as mesmas coisas, uma mentirinha de vez em quando, eu engano alguém aqui, eu sou desonesto de vez em quando, pastor, tudo igual. Então você não tem que ter segurança coisa nenhuma, você tem que se converter, tem que nascer de novo, porque 2 Coríntios 5,17 diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aquele que nasceu de novo pode ter a segurança em Cristo, pode ter a segurança em Cristo, deve ter a segurança em Cristo Jesus. É claro que todos nós estamos passando por um processo de santificação, não é? Estamos vivendo esse processo. A cada dia estamos nos tornando mais parecidos a Cristo, mas nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas. Deus mudou a nossa mente, o nosso sentimento, o nosso comportamento, a nossa vestimenta, a nossa forma de falar, de pensar, de enfrentar as dores da vida, tudo isso mudou. Por quê? Nós nascemos de novo. E aquele que nasceu de novo, pode ter convicção plena, segurança plena de que, se um dia partir daqui, quando partir daqui, vai morar com Deus por toda a eternidade. Essa é a segurança que todos nós precisamos ter. Nós podemos ter. Por quê? Porque somos bons? Não. Porque nós fazemos coisas boas? Não. Nós podemos ter essa certeza pelas obras de Cristo na cruz, e porque Ele me transformou, e a cada dia me transforma. Antes eu era uma pessoa, antes de conhecer Jesus, mas hoje com Jesus eu sou uma outra pessoa. A minha visão de vida, de mundo mudou. Eu continuo lutando com o pecado, às vezes eu caio, às vezes eu tropeço, às vezes eu erro, mas eu não fico no chão, eu não fico no erro, eu peço perdão, eu me levanto e continuo olhando para Jesus. Não quer dizer que você vai ser perfeito depois disso, mas mesmo imperfeito, mesmo pecando, não como hábito, mas como acidente, mesmo pecando, você pode ter a sua segurança em Cristo Jesus, a segurança da sua salvação. Para fechar e chamar os meninos para cantarem, eu quero ler para você Romanos capítulo 5, versos de 1 a 10. Eu creio que esse texto nos ajuda a compreender muito essa questão da segurança que precisamos ter em Cristo Jesus. Antes de ler, fazendo aqui um resumo. Entregar a vida para Jesus é apenas o primeiro passo. Você precisa continuar crescendo, avançando. E para você crescer, você precisa dar esse primeiro passo importante, que é ter certeza, convicção de que você nasceu de novo e você tem essa segurança da salvação em Cristo Jesus. Passo
a leitura de Romanos 5, de 1 a 10, e depois dessa leitura eu oro, agradecendo a Deus pela segurança que nós podemos ter em Cristo Jesus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E eu leio mais um versículo 11 que diz: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser justificado é ser declarado inocente diante do tribunal de Deus. Isso aconteceu comigo, aconteceu com todos vocês que um dia entregaram o seu coração para Jesus, um dia nasceram de novo, um dia deixaram as coisas velhas e começaram a praticar coisas novas pelo poder, pela ação do Espírito de Deus na vida de vocês. Todos nós que passamos por esse processo, fomos declarados inocentes diante do tribunal de Deus. E devemos ter essa certeza, essa convicção dentro de cada um de nós. Louvado seja Deus pela segurança que podemos encontrar em Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, capacite a tua igreja para anunciar, para espalhar essa mensagem, para, ó Deus, os vizinhos de condomínio, para a vizinhança, para os amigos, para os parentes que ainda não conhecem o teu amor. Coloque no coração de cada um de nós, meu Deus, o desejo ardente de cumprirmos a ordem suprema do Senhor para a tua igreja, que é: ide pregar o evangelho a toda criatura. Coloque no meu coração, no coração do meu irmão que me ouve nesta noite, uma pessoa, uma vida, um parente, um amigo. E use esse meu irmão que me ouve, está sendo capacitado nessa noite como instrumento para levar a redenção do Senhor a essa pessoa, para levar o perdão do Senhor a essa pessoa, para levar a vida abundante do Senhor a essa pessoa. E que desta maneira nós juntos possamos nos animar, orando uns pelos outros, para que o teu reino se estenda sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade. Para que o poder do teu evangelho, meu Deus, transforme a realidade social, a realidade espiritual, econômica, ó Deus, familiar, do nosso bairro, da nossa cidade. Nós cremos que o teu evangelho tem poder para isso. E nós queremos que o Espírito Santo do Senhor nos capacite, meu Deus, nos capacite
para estendermos o teu reino, para cumprirmos a ordem suprema do Senhor para a tua igreja. Nos abençoe assim, nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.